Prepare-se, porque na aula de hoje nós vamos ter um desafio. Sejam muito bem-vindos, eu sou Fernando Ecardi, pastor e redator da revista Diálogo e Ação, e essa é a nossa 8ª videoaula. Lembrando que nós estamos refletindo nesse trimestre sobre a família no plano de Deus. Essa 8ª lição dessa nossa revista Diálogo e Ação, nós vamos refletir sobre autoritarismo dos dois lados. E eu quero te fazer um desafio. Você que é adolescente, filho, filha, convide seus pais, seus irmãos para estudarem essa lição com você. Vai ser rapidinho e vocês vão ser abençoados. O mesmo desafio eu faço para você, professor, para vocês, professores, que vocês convidem seus cônjuges e filhos, convide-os para que participem dessa lição junto com a gente. Tudo certo? Você já fez esse convite? Dê pausa aí um pouquinho no vídeo e convide seus pais, seus irmãos, seus filhos para estudarem essa lição junto com a gente. Aceitou o desafio? Então vamos continuar. Lembrando que sempre nós iniciamos a aula com a apresentação e eu quero te dar uma outra dica para que a sua aula seja ainda mais abençoada. Acesse o site da Convenção Batista Brasileira e o site da Convicção Editora. Lá você vai encontrar o slide dessa nossa 8ª aula. Procura lá direitinho que você vai encontrar e aí você pode assistir o vídeo e também acompanhar o slide. Voltando para a nossa aula, nós começamos a aula sempre com a apresentação da aula, onde nós podemos demonstrar tudo o que pode acontecer e vai rolar durante a nossa reflexão. E depois, algo muito importante é o pedido de oração. Esse momento de oração, eu quero que você convide seus pais, que podem estar aí com você, que você ore pela sua família e se ela estiver reunida aí com você, dê pausa mais uma vez e durante alguns minutos ore junto com a sua família. Oraram? Vamos continuar então? Vamos refletir no texto bíblico base da nossa lição, que está em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20 e versículo 21. Eu quero te convidar para que você abra ou acesse aí a sua Bíblia, para que nós possamos ler juntos. Colossenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, está dizendo assim no versículo 20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E o versículo 21 vai dizer, pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vamos partir para os objetivos da aula. Um dos objetivos é aprender que Deus tem orientações para os pais e para os filhos. Mais um objetivo é saber que o caminho para a santidade passa pela humildade. Outro objetivo que nós temos na reflexão dessa lição é cultivar a maturidade necessária em nossas vidas. E o último objetivo é refletir sobre a importância e o impacto de relacionamento na nossa vida. Depois de discutir os objetivos, eu quero começar no ponto 1, na introdução, refletindo que é possível que boa parte dos crentes que conhecemos não considere que uma vida santa de quem ama a Deus vai se manifestar através dos relacionamentos, principalmente na família. Se ainda não aprendemos, precisamos aprender que Deus se manifesta nos relacionamentos familiares. Deus Pai se manifesta através da proteção do pai e do cuidado da mãe. Deus Filho se manifesta através da obediência dos filhos. E Deus Espírito Santo se manifesta através da comunhão entre os membros da família. A Santíssima Trindade está se manifestando através de vocês, filhos, e de vocês, pais. Sejam exemplos, vivam em comunhão, para que Deus se manifeste através das suas famílias. É importante que nós, como seguidores de Jesus, aprendamos isso. No ponto 2, nós vamos refletir rapidamente sobre uma noção de Colossenses. E o ponto 2 vem nos dizer que, a fim de combater ensinos estranhos à fé cristã, Paulo apresenta aos seus leitores o genuíno evangelho que se reflete no viver diário de cada seguidor de Jesus.
o Evangelho de Jesus é um viver diário, assim como o relacionamento com Jesus também é um viver diário. A carta de Paulo aos Colossenses está nos ensinando a viver a verdadeira fé cristã e a melhorarmos a cada dia os nossos relacionamentos. Paulo acredita que Jesus é manifestado na vida da sociedade através dos relacionamentos. No ponto 3, nós vamos refletir sobre santidade rima com humildade. O adolescente cristão que deseja viver uma vida à luz das Escrituras sabe que deve obedecer aos seus pais. Aceitar as decisões dos pais com ignorância, mau humor, brigas, não é um ato de obediência. A obediência deve ser cultivada com humildade, que vai gerar a santidade e nos tornar mais parecidos com Jesus. Esse é um recado para os adolescentes. Seja mais parecido com Jesus. Obedeça aos seus pais. Nós devemos nos lembrar que obedecer aos pais também é um ato de obediência a Deus. Nem sempre os pais vão ser legais. Esse é o título do nosso quarto ponto da lição. Lembrando que o tema dessa lição é autoritarismo dos dois lados. Independente de como sejam os pais, podemos escolher ser a melhor versão de nós mesmos. Eu vejo muitos filhos falando dos pais. Meus pais são assim, meus pais são assado, eles fazem isso, eles falam aquilo. Independente de como seus pais sejam, você pode ser a melhor versão de você mesmo. Você pode ser mais parecido com Jesus. Orar pelos pais e nos momentos difíceis pedir intervenção divina certamente agradará ao Senhor. Nós precisamos entender que mesmo os pais sendo mais experientes, eles também podem cometer erros, mas não são os filhos que devem apressar para corrigi-los e os acusarem. Antes nós devemos orar, os filhos devem orar ao Senhor, pedir a Deus que conduza os pais, que conduza os corações dos pais no caminho da verdade e, sendo no tempo de Deus, tudo se esclarecerá. Ore pelos seus pais, peça a Deus que conduza o coração deles pelo caminho da verdade. No tempo de Deus, tudo vai ficar na perfeita paz. Nas nossas lições, nós sempre temos um destaque. De repente, você que é pai e está participando junto com a lição com o seu filho, ainda não sabe dessa novidade. Mas em toda lição, nós temos um destaque que ajuda o adolescente e os professores a fixarem o tema principal da nossa lição. E o destaque dessa lição é: o adolescente cristão que deseja viver uma vida à luz das Escrituras sabe que deve obedecer os pais. Mais uma vez, o adolescente cristão que deseja viver uma vida à luz das Escrituras sabe que deve obedecer os seus pais. Vamos caminhar para a conclusão, e na conclusão eu quero refletir com vocês que o relacionamento com Deus deve ser modelado pelo exemplo de Cristo, que deve se desdobrar nos relacionamentos com os outros e principalmente com os pais, principalmente na família. O autoritarismo não leva os relacionamentos a lugar algum. Os pais, uma dica para os pais precisam seguir as orientações para apacentar os filhos. E o que é apacentar? É promover a paz. Promover a paz dentro de casa. Promover a paz no relacionamento com o cônjuge. Assim, os filhos terão um ambiente cada vez mais agradável. E agora, um recado para os filhos, para os adolescentes. Os filhos precisam seguir as orientações de obedecer os pais. Lembre-se do que nós já falamos nessa lição e também numa outra lição passada. Obedecer aos pais também é um ato de obediência a Deus. Agrade ao coração do Senhor, obedecendo os seus pais. Para guardar no coração, caminhando para o encerramento dessa lição, lembrando que o nosso tema é autoritarismo dos dois lados. Para guardar no coração é o texto de Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. Texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, vai falar: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Se tudo que nós fizermos deve ser em nome do Senhor,
nós devemos viver em comunhão, em família, para também sinalizarmos o seu nome, o seu reino. O mundo anseia por uma rede de bons relacionamentos. O mundo anseia por uma rede de bons exemplos. E isso pode começar na rede de relacionamentos da família. Através de você, pai, mãe, através de vocês, filhos. Sejam luz para a cidade através da sua família. Essa é a minha oração. Sejam luz para a cidade através da sua família. Em nome de Jesus, amém. Até a nossa próxima lição. Tchau, tchau.